Hiperestática, método das forças, introdução. Professor Rodolfo, Campos Aracaju, do IFES. Então, método das forças. Vamos falar aí sobre a ideia do método. O que é esse método das forças? E aí, à medida que a gente for avançando, eu vou anotando aí algumas conclusões. Antes de qualquer coisa, a gente vai voltar um pouco lá em R1 e depois a gente segue para falar propriamente do método. Vocês vão ver que algumas coisas vocês já viram lá na disciplina de R1. Certamente vocês já resolveram um exercício desse, onde era pedido para calcular as tensões normais atuantes nas barras AB e barra BC, ou barra 1 e barra 2 como queira, e aí nessa barra tinha uma força F aplicada no ponto B. A gente sabe que a tensão normal é o esforço normal dividido pela área. Também a gente consegue visualizar o diagrama de esforço normal nessa barra. A barra B fica sendo tracionada com o valor do HA e a barra BC comprimida com o valor da reação HC. Dessa maneira, a tensão na barra 1 é HA dividido pela área 1 de tração e a tensão na barra 2 é HC dividido por A2 de compressão. Fica a pergunta quem é HA e quem é HC. A gente já sabe também que para calcular as reações a gente usa as equações de equilíbrio. Nesse caso, somatório de força horizontal, vertical e momento igual a zero. No somatório de forças horizontais, a gente tira que o HA mais o HC é igual a F. Somatório de força vertical não serve para nada, já que a gente não tem forças verticais. Somatório de momentos também não serve para nada, já que qualquer ponto que eu escolha para fazer o momento, todas as forças vão se anular. Então a gente chega à conclusão que a barra é hiperestática, já que eu tenho mais reações do que equações para trabalhar. Ou seja, vocês já calcularam estruturas hiperestáticas. A gente pode também analisar que o ponto A e o ponto C, eles não se deslocam, isso é uma condição inicial do problema. E nessa condição eu posso dizer que o deslocamento sofrido pela barra P mais o deslocamento sofrido pela barra BC tem que ser igual a zero para que sejam mantidas aí as condições de contorno. Então a gente já pode chegar à conclusão também que a gente precisa de deslocamentos para resolver estruturas hiperestáticas. Nesse caso aí, que eu só tenho um esforço normal, o deslocamento é o deslocamento devido ao esforço normal, normal vezes o comprimento dividido pelo módulo de velocidade vezes a área, você já conhece lá de R1. E aí aplicando essa equação em deslocamento AB mais BC igual a zero, a gente chega aqui que a reação HA vezes o L1 dividido pelo módulo de velocidade 1, área 1, menos a reação HC L2 dividido pelo módulo 2, área 2 tem que ser igual a zero. Lembrando que são todo mundo conhecido aqui, L1 é 1A1, L2 é 2 e A2. A gente fica aqui com o sistema 2x2, duas equações, duas incógnitas, no caso aí, HA e HC. Outro ponto importante aqui, que é uma nova conclusão, é que as propriedades físicas e geométricas influenciam nas respostas. No caso, se eu variar o valor do módulo 1 ou do módulo 2, vai variar o valor do HA e o valor do HC, que seriam as reações de apoio. Da mesma maneira, se eu variar qualquer uma das áreas ou se eu variar qualquer um dos comprimentos, também as minhas respostas vão variar. Então, propriedades físicas e geométricas influenciam nas respostas. Outra coisa também que vocês devem ter feito lá na disciplina de R1 é o princípio da superposição dos efeitos, que diz que o efeito produzido por um conjunto de forças atuando simultaneamente em um elemento será igual à soma do efeito de cada uma das forças atuando individualmente. O que seria isso daí? Esse nosso problema aí da barra engastada na esquerda e na direita, a gente pode separar em duas partes, onde aqui eu só tenho a força F aplicada e aqui eu só tenho agora a reação HC aplicada. Nessa condição, meio que eu estou dividindo essa figura inicial em outras duas, e se eu somar essas duas, eu volto para a figura inicial. Então aqui eu tenho a força F nas duas, eu tenho o HC nas duas, e nessa condição eu tenho ainda que o H, a linha e o H, duas linhas, a soma dos dois resulta no HA. Nessa condição, a gente pode já concluir também que com a superposição dos efeitos a gente consegue transformar estruturas inicialmente hiperestáticas em isostáticas. No caso, essa daqui a gente já viu que é hiperestática. Dividindo dessa maneira, aqui eu tenho a estrutura isostática, eu consigo calcular quem seria o H' simplesmente pelo somatório de forças horizontais. A mesma coisa aqui eu também consigo encontrar o H duas linhas pelo somatório de forças horizontais. Obviamente, se eu conhecer o valor do HC. Também, nesse caso, como a gente está aplicando a força F, que está tracionando a barra B,
eu vou ter um alongamento nessa barra B, e aí vai gerar um deslocamento no ponto C. Deslocamento esse que não existia na minha condição inicial. A gente também consegue calcular esse deslocamento, que seria igual ao esforço normal na barra B, que vai ser simplesmente a força F, multiplicado pelo comprimento L1, dividido aí pela rigidez, pela modularidade vezes a área. A mesma coisa acontece na outra barra, só que agora a barra vai reduzir de tamanho, já que ela está sendo comprimida. Também destaca que a força HC está atuando na barra B e na barra BC. Então esse deslocamento, que eu estou chamando de ΔC duas linhas, ele vai ocorrer nas duas barras e vai ser devido à força HC. Então aqui eu tive a deformação para a direita, já que a barra estava sendo tracionada. Aqui eu tive a deformação para a esquerda, já que a barra estava sendo comprimida, ela diminuiu de tamanho. Só que na minha condição inicial, esse ponto ele não se movia. Então, voltando à condição, para que a condição seja válida inicial que o ponto não se move, eu tenho que o deslocamento gerado pela força F tem que ser igual ao deslocamento gerado pela reação HC, ou seja, ΔC' tem que ser igual a ΔC duas linhas. Montando aqui a equação, com tudo que é conhecido desde o começo, a gente percebe que só fica com o HC de incógnita, então a gente já conseguiria calcular o valor do HC. Essa eu posso dizer que é a ideia fundamental do método das forças. Com a superposição dos efeitos, a gente pode calcular reações de estruturas hiperestáticas. Também, não desse exemplo em si, mas a gente já viu isso anteriormente na disciplina de hiperestática, os deslocamentos das estruturas não se devem apenas aos esforços normais, como foi esse problema. Nesse problema sim, porque de fato só tem o esforço normal. Mas a gente já viu que também provoca deslocamento, o esforço cortante, o momento fletor, o momento torsor, os apoios elásticos, a temperatura e os deslocamentos prescritos. Daí, o nosso deslocamento é com a equação que a gente já trabalhou anteriormente usando o princípio dos trabalhos virtuais. Mas de modo geral, todas essas conclusões são válidas aí em todos os problemas que a gente vai resolver. Então, finalmente falando do método das forças em si, considere que eu tenho aqui esse pórtico com algumas cargas concentradas e uma carga distribuída. Vamos nomear esses pontos de A, B, C e D. Aqui no ponto A eu tenho o apoio do terceiro gênero, um engaste, e lá no ponto D eu tenho o apoio do primeiro gênero. Então eu tenho aí 4 reações de apoio. E aí com isso eu posso dizer que o grau de hiperelasticidade dessa estrutura vai ser igual a 1, já que eu tenho como equações de equilíbrio somatório, força horizontal, vertical e momento igual a zero. Ou seja, eu tenho 3 equações e eu tenho 4 reações. Então, fazendo a conta aí, 4 menos 3, eu posso dizer que o grau de hiperelasticidade é igual a 1. Quantas reações eu tenho nesse caso? Eu tenho 4, já falei isso daí anteriormente. Então, o processo é mais ou menos o que a gente fez com a barra. A gente tem uma estrutura hiperestática e aí para resolver, usando o método das forças, que eu posso chamar inclusive de método de superposição, eu vou ter que transformar minha estrutura hiperostática numa estrutura isostática. Posso fazer isso, por exemplo, eliminando esse apoio que está aqui localizado no ponto D. Agora só tenho 3 reações, eu conseguiria calcular essa estrutura, posso dizer que ela é isostática. Posso também eliminar a reação de momento, transformando esse apoio de terceiro gênero no apoio de segundo. Também ficou aqui isostática, já que eu tenho 3 reações apenas. Poderia ainda eliminar a reação horizontal desse ponto, e eu fico agora com uma cal no ponto A. Em todo caso, permanece aqui com 3 reações de apoio, então também ficou isostática. Poderia colocar uma rótula lá no ponto C. Não eliminei nenhuma reação, mas eu eliminei um esforço interno. E aí meio que eu ganhei mais uma equação, que seria o momento na rótula igual a zero. Então posso dizer que agora eu tenho 4 reações com 4 equações, então isostática também. Outra possibilidade seria ele colocar uma rótula no ponto B, agora do mesmo jeito, 4 reações, 4 equações, também ficou isostática. E outra possibilidade seria eliminar a reação vertical do ponto A. Também fiquei nesse caso aí com 3 reações. Só que aí eu tenho um problema, né? Cada um desses casos aqui, eu tenho que obedecer às equações de equilíbrio, obrigatoriamente. Somatório força horizontal, vertical e momento igual a zero. Aqui eu eliminei uma reação, então eu tinha 4 e fiquei agora com 3. Somatório força horizontal, eu tenho 2 equações para obedecer. Somatório de momentos também eu devo estar obedecendo satisfatoriamente.
só que no somatório de forças verticais eu não tenho nenhuma reação aqui na vertical para manter o equilíbrio, então essa estrutura na verdade ela não é isostática, ela é hipostática, ela é instável. Então essa daqui não seria uma escolha possível para a gente. Cada um desses modelos isostáticos montados aqui, a gente vai chamar de sistema principal. Então, quando a gente transforma uma estrutura hiperestática numa estrutura isostática, eliminando aí alguma reação de apoio ou algum esforço interno, aqui eu eliminei o momento, mas poderia ter eliminado também o cortante ou o normal, a gente chama essa estrutura de sistema principal. Então, hiper para iso, eu montei aí o sistema principal. Como exemplo de aplicação, eu vou escolher esse primeiro sistema principal, poderia ser qualquer um deles, no final das contas a resposta deve dar exatamente a mesma coisa. Então, tomando como exemplo esse primeiro modelo aí, o primeiro sistema principal, tirando essa reação horizontal do ponto D, eu posso dizer que a minha estrutura original vai ser igual à soma dessas outras duas. Essa daqui eu tenho todos os carregamentos e nessa daqui eu só tenho a reação HD. Pensando agora na deformação, eu tenho que a condição inicial do ponto D é que o ponto D não desloca, nem para a esquerda nem para a direita, já que essa é a condição imposta aí pelo apoio. Está deslocando aqui na vertical porque de fato eu não tenho uma restrição na vertical. Mas como eu tirei o apoio, nesse caso aqui eu vou ter agora o ponto D deslocando para a esquerda quando eu aplico esses meus carregamentos aqui, e quando eu aplico a reação HD, eu vou ter esse ponto deslocando para a direita agora. Eu posso dizer aqui que o deslocamento da minha estrutura real, né, ele é igual a zero, e posso dizer também que se eu somar essas duas reações, no caso o SP com os carregamentos e o SP só com HD, eu devo voltar também com o deslocamento igual a zero. A gente consegue calcular esse deslocamento usando a equação que a gente já trabalhou nas aulas anteriores, já que aqui eu tenho estrutura isostática, basta eu calcular as reações, traçar os diagramas, combinar os diagramas. A gente já fez isso aí N vezes. Esse caso de cá, a gente não conseguiria calcular. A força aqui é o HD. O problema é que a gente não sabe ainda quem é o HD. Então ficaria todo mundo em função do HD e nos finalmente a gente não conseguiria calcular esse deslocamento horizontal. Então como é que a gente vai fazer? Esse caso aqui, que eu estou aplicando o HD, eu vou aplicar uma carga unitária e essa carga, o efeito que der aqui com essa carga unitária, eu vou multiplicar pelo valor do HD. Então, se por exemplo, aplico a carga unitária e o deslocamento foi, sei lá, 2 milímetros, e o HD na verdade não é 1. Se o HD é 2, quer dizer que o deslocamento seria 4, vai ser sempre o valor do dobro. Na verdade, o valor multiplicado pelo HD. Do mesmo jeito, já que eu estou aplicando só uma carga unitária, o deslocamento gerado não vai ser mais esse valor todo, vai ser um deslocamento tantas vezes menor, tantas vezes maior, depende do valor do HD. Mas para manter a mesma condição que eu coloquei em cima, vamos dizer que aqui está gerando um determinado deslocamento, também multiplicado a intensidade pelo valor do HD. Então, corrigindo também a equação, que seria aqui o SP com o valor do HD, vou dizer agora que é o deslocamento que foi calculado com a carga unitária, e esse deslocamento eu vou multiplicar pelo valor do HD. Então, a carga unitária eu consigo calcular todas as reações, e aí eu consigo traçar os diagramas, consigo calcular qual seria o valor desse deslocamento. Então, esse deslocamento eu consigo calcular, esse deslocamento com a carga unitária também eu consigo calcular, então só sobra de incógnita agora o HD, com isso eu posso dizer que já dá para calcular o valor do HD. E o que é que eu faço depois, né? Aplico agora o somatório de força horizontal, vertical e momento, as equações de equilíbrio, e aí eu calculo as demais reações. Como eu já tenho conhecido agora o HD, só tenho 3 desconhecidos, HA, VA e MA, com 3 equações eu consigo encontrar todas elas. E aí, com as demais reações calculadas, eu posso finalmente, da minha estrutura hiperestática, traçar os meus diagramas de forças internas. Diagrama de força normal, cortante e momento fletor. Não acaba aí, porque o problema foi resolvido para um caso particular. Então, vamos expandir esse caso aí para um caso geral. Então, a gente só escolheu um sistema principal para calcular, que foi esse primeiro aqui. Poderíamos ter escolhido qualquer um desses outros 4,
e do mesmo jeito a resposta final deveria dar a mesma coisa. Esse é um problema que tem no método das forças, que as soluções são várias, diria até que infinitas, já que o ponto de partida, que é a determinação do sistema principal, eu tenho infinitas possibilidades de escolher. Escolhi essa, mas poderia ter escolhido qualquer uma dessas outras quatro, ou poderia ter colocado a rótula em outro lugar, ou poderia ter excluído o esforço cortante de algum ponto, ou o esforço normal de algum ponto. Várias possibilidades que eu tinha de partida. Algumas várias corretas e algumas inclusive incorretas, né, que certamente ia me dar problema depois. Então vamos generalizar o nosso caso aí para uma solução qualquer, para qualquer sistema principal. Então o primeiro passo é escolher o sistema principal. Escolhi o primeiro. Digamos que eu tivesse escolhido o segundo, o roteiro seria exatamente a mesma coisa. Então aqui vou generalizar dizendo que aqui seria o SP com os carregamentos reais. Pode ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou milésimo SP. O roteiro sempre seria a mesma coisa. Eu escolho o SP e aí eu aplico os meus carregamentos reais. Aqui no caso só tem carga concentrada distribuída, mas poderia também ter carga de temperatura, deslocamento prescrito e etc. No caso aqui também, a gente escolheu eliminar o HD, mas poderia ter escolhido eliminar o HA, o VA, o MA. Então, ao invés de chamar de HD, vamos chamar de X1, porque X1 pode ser qualquer coisa. Do mesmo jeito, a gente aplicou ali uma carga unitária na posição do HD. Na verdade, a carga unitária é na posição de X1. Então, vamos chamar aqui de sistema principal com carregamento virtual unitário na direção de X1. Fica melhor colocado assim. Também a gente vai melhorar a nomenclatura dos deslocamentos. Ao invés de escrever deslocamento horizontal em D, devido aos carregamentos reais aplicados no SP, mais deslocamento horizontal em D, devido à carga unitária aplicada no SP. A gente vai melhorar essa nomenclatura também. A gente vai usar a nomenclatura delta e J, onde o I seria o número do vínculo que foi modificado. No caso aqui, o vínculo modificado foi o deslocamento horizontal no ponto D. O que eu mexi foi o horizontal no ponto D, né? Poderia ter sido a rotação no ponto A, o deslocamento vertical no ponto A. Não, né? O vertical não pode. O deslocamento horizontal no ponto A. Então, o número do vínculo, no caso eu só mudei um vínculo, que foi o horizontal em D. Como só foi um, eu vou substituir aqui deslocamento horizontal em D por deslocamento em 1, já que eu só alterei em um ponto. Se eu tivesse alterado dois pontos, eu teria ΔI e ΔII, por exemplo. E o segundo índice, que é o índice J, é o índice que vai corresponder ao carregamento que provocou o deslocamento. Então aqui, por exemplo, eu tenho um carregamento real que está provocando o deslocamento e eu tenho um carregamento unitário que está também provocando um deslocamento. Sempre que eu tiver um carregamento real, o meu índice vai ser zero. Então, carregamento real a gente vai chamar de carregamento zero. E no caso aqui, como eu tenho a carga x1, a carga x1 vai ser o meu carregamento 1. Quando eu tiver eventualmente um x2, vai ser o meu carregamento 2 e assim por diante. Então essa equação a gente pode reescrever ela agora como ΔI 0 mais ΔI x1 igual a zero. A leitura aqui seria deslocamento na primeira modificação devido ao carregamento real, mais deslocamento na primeira modificação devido a uma carga unitária em direção de x1, multiplicado por x1 igual a zero. Essa equação a gente chama de equação de compatibilidade de deslocamentos. Então, sobre essas equações, no caso aí a gente desenvolveu para um problema que tinha o grau de elasticidade igual a 1, que no caso ficou aí ΔI 0, ΔI x1 igual a zero. Eventualmente a gente vai ter problemas um pouco maiores do que isso, duas vezes hiperestática. E se for duas vezes hiperestática, a gente vai ter um sistema de equações igual a isso aqui, ΔI 0 mais ΔI x1, ΔI 2 x2 igual a zero, ΔI 0 mais ΔI 1 x1 mais ΔI 2 x2 igual a zero. Então, nesse problema aqui, eu teria que calcular, no caso, 6 deslocamentos, que a gente vem fazendo até agora, com o princípio dos trabalhos virtuais, que pede para calcular o deslocamento em um ponto. Agora eu teria 6 deslocamentos para calcular. Sisteminha 2x2, eu consigo calcular duas incógnitas. No caso aqui, contando rapidinho, nesse ponto eu tenho um apoio de terceiro gênero, então 3 reações. Aqui eu tenho mais uma mola, mais uma reação, então 4. Outro apoio aqui, 5 reações no total, menos 3 equações de equilíbrio, duas vezes hiperestática. Por isso eu teria que utilizar esse sistema de equações. Se for 3 vezes hiperestática, como é o caso desse,
engasta aqui, 3 reações, mais 3, 6, mais essa mola, 7. 7 reações, menos as 3 equações de equilíbrio, menos a rótula que foi colocada nesse ponto, 3 vezes hiperestática. Eu teria alguma coisa parecida com isso. E aí, se for 4 vezes, 5 vezes, n vezes hiperestática, o comportamento seria basicamente o que está sendo mostrado aqui. Então é isso, método das forças.